convido vocês para essa jornada que começa aqui, Introdução à Psicanálise pela História da Arte. Quem foi esse sujeito chamado Sigmund Freud? Nascido em 6 de maio de 1856. Como o Freud conviveu com Klimt, com Klee, com o Art Nouveau, com o expressionismo austríaco, o momento em que a música decafônica começa a ser pensada, a nossa ideia é entender, explicar, apresentar conceitos e movimentos chaves da psicanálise a partir do seu olhar artístico, do seu olhar estético, da relação potencial, né, e jamais efetivamente pensada pelo Freud com a arte do seu tempo, com a arte do seu momento, com a arte da sua época. Bem-vindos ao nosso Falando Disso nesse canal YouTube, com a pergunta atualíssima de Wilson Lima. Professor Dunker, poderia discutir sobre as possíveis visões da psicanálise acerca das modificações corporais? Desde aqueles sujeitos que tatuam o corpo inteiro, mutilam partes do corpo que parecem animais, fruri, né, que chama, ou seres fictícios, até modificações consideradas padrões, como hipertrofia muscular, cirurgias plásticas e afins. É bastante coisa, hein, Wilson? A primeira parece se distanciar dos padrões estéticos em uma espécie de contra-identificação. Tá. Enquanto na segunda, há uma identificação com o padrão. Em quais aspectos essas duas formas de transformação corporal se assemelham e se diferem no campo psíquico? E considerando, é claro, as atuais condições de produção do discurso. Não, aqui teve um encaminhamento muito bom, né, para a gente começar a conversa, né? Ele está distinguindo, eu acho que concordo contigo, Wilson, né? Alterações corporais que estão baseadas, né, numa espécie assim de busca de um modelo, né? Busca de uma... Psicanálise tinha uma palavra que caiu meio em desuso, mas que eu acho muito boa, uma imago. Né? Uma imago, tem que ver, é uma imagem, mas que possui valor simbólico. Né? É uma imagem, né? Parece no Jung o termo, tem a ver com os arquétipos. O arquétipo não é a sua imago é um registro social temporal, né, que atualiza, né, aquele arquétipo num determinado espaço-tempo. Então a gente tem, de fato, transformações do corpo, e veja aqui, Wilson, que você tá se referindo basicamente a transformações na superfície do corpo. Não entrou aqui na consideração tua, nem precisaria, as órteses, as próteses, os estentes, as transformações, os transplantes, né? Minha amiga Maria Lívia tem um livro admirável, que pode, um psicanalista no hospital, onde ela conta o que é a experiência de um transplantado, de ter o outro em si, né? O coração daquele que se foi, né? As córneas daquele que não está mais, né? E como isso gera uma experiência de si muito transformadora. Né? Como a gente sabe, né? Isquemias, elas transformam a personalidade. Como? É porque mexe, não se sabe direito por quê, como. Em geral, para o pior. Né? Em geral, são efeitos, vamos dizer assim, de retraimento e tal, assim como cirurgias de peito aberto no coração. Você diz, puxa, você vai encontrar efeitos psíquicos, né? De todo tipo, variados, mas há essa relação. Mas aí, né, seria um outro capítulo, seriam as transformações do organismo. Né? Tem um trabalho sobre a flor da pele, né, que eu fiz com minhas duas queridas alunas, a Tatiana Sade e a Heloísa Aragão Ramírez. Né? Saiu pela Zagodoni. E lá naquele trabalho, que é uma compilação, propus uma distinção que eu acho que acaba resistindo um pouco ao tempo. Né? Quando a gente olha para o Estatuto do Corpo em psicanálise, seria preciso distinguir um pouco, né? O que é o corpo no sentido da superfície corporal, como dizia o Freud,
O ego é, antes de tudo, corporal, porque ele é a projeção de uma superfície corporal, né? Então, isso aparece na tua pergunta, né? O corpo como imagem, né? Como imagem que possui um valor simbólico de reconhecimento do sujeito, né? E que, na nossa cultura, apresenta uma relação básica de inadequação em relação a essa imagem. Por quê? Porque essa inadequação, ela fala, né, de um sujeito consumidor, que tem que estar sempre insatisfeito, né, mas também de um sujeito histérico, né, que está sempre dividido em relação ao reconhecimento do seu próprio desejo, né. E esse, bom, por inúmeros motivos, né, complexo genérico de inadequação, ele faz com que a gente sinta que tem um problema aqui, né, quer dizer, o outro não me enxerga, né, ali e como eu gostaria que ele me enxergasse. Perceba que esse drama narcísico é um drama a 3 lugares. Tem o outro, ele não me enxerga ali, onde eu me enxergo aqui. Ou seja, 1, 2, 3. E há, então, nesse sentido, e em acordo com o que você falou, processos em que eu vou querer, assim, tentar ajustar a minha imagem de tal maneira que o outro me perceba ali onde eu quero que ele me perceba. Que ele me reconheça em mim os traços que eu quero, que eu mesmo quero que o outro reconheça em mim. E isso gera um processo, né, que vamos dizer assim, parte do funcionamento narcísico. O narcisismo não é uma coisa que é dada para o sujeito e, bom, virou uma estrutura, então agora você tem um eu, tudo bem. Nesse sentido é estrutural, né? É formado, mas vai ficando. Mas eu me refiro à economia interna do narcisismo, né? O que alguns autores chamam de reposição narcísica, né? Ou seja, toda vez que você muda a imagem do seu corpo, deixou de ser bebê, virou criança. Reposicionamento narcísico. Deixou de ser criança, virou púbero. Reposicionamento narcísico. Deixou de ser púbero, virou adolescente. Reposicionamento narcísico. Deixou de ser adolescente, virou adulto, reposicionamento narcísico. Deixou de ser adulto, virou a terceira idade, reposicionamento narcísico. Ou seja, isso é esperado assim para o ciclo vital. Mas a nossa cultura, ela, percebendo isso, começou a se adaptar, né, para produzir, né, uma espécie de customização, né, para além dos corpos mais ou menos esperados, para esta idade, para este gênero, para esta classe, para esta raça, veio a ideia de que cada um pode produzir, né, o seu próprio corpo. E aí, voltando a esse texto que me referi, a gente teria que distinguir entre corpo, carne e organismo, né? Então, são 3 dimensões, aquilo que a gente chama de corpo, né, correntemente, é uma articulação simbólico-imaginária, né? É a tal da imago. É como eu quero, no ato de reconhecer, ato simbólico, né, ser reconhecido, mas é um suporte, é uma imagem, né? O sujeito que enfrenta uma dissonância muito pervasiva, ele vai apostar num processo de aceleração dessa reposição narcísica. Então, ele não vai aceitar, basicamente, né, as transformações que o mundo, a realidade, os outros vão lhe impondo. Ele vai querer ser o soberano, né, da sua própria imagem. E veja como isso é importante, né, do ponto de vista de diferenciação de classes quanto um vestir, né? Quem pode vestir o quê, como, aonde, para onde, com quem, né? Com a marca, sem a marca. Quem pode mostrar partes do corpo, né? Eu sou homem, posso mostrar meus mamilos. Uma mulher, acho que não vai ficar tão... Vai ficar bem, mas não é melhor evitar, né? Enfim, por quê? Porque você tem um código, né, simbólico que vai dizer, bom, se você tem essa imagem, eu te reconheço assim. Só que isso traz consigo um problema, né? Um problema que é o seguinte, quanto mais você segmenta, quanto mais você cria categorias, caixas, né, mais pessoal, singular você acha que vai ser e mais empacotado você vai terminar, né? Ou seja, isso leva àquela síndrome de Groucho Marx, né? Eu quero pertencer a um clube que não me aceite como sócio, porque qualquer clube, qualquer marca que eu produza pode ser associado com um grupo, com uma categoria, com uma classe, com um conjunto,
né? E, portanto, não deixar de ser um traço de singularidade para ser um traço de particularidade. A importância que muitos tatuadores, né, dão para, assim, a história meio secreta, meio escondida, meio íntima das suas tatuagens. Daí a importância de muitas tatuagens, que tem muitas funções em psicanálise, mas uma das que eu acho mais assim, interessantes e curiosas, né, é como as pessoas se tatuam para marcar perdas, né? Um grande amor que se foi, uma pessoa que se perdeu, ou seja, como se aquilo fosse uma espécie de atestado de perenidade dos meus afetos, né? Como se fosse um jeito de, olha só, eu não quero que esse afeto ele flua e ele se dilua com o passar do tempo. Eu quero que ele fique preso no seu próprio instante. Então eu faço uma tatuagem para me lembrar, né? Ou seja, eu vou tratando o meu corpo como um monumento. Legal, pode ser uma boa ideia. Às vezes ajuda para o luto, né? É um pouco diferente de, olha, eu quero ter esta imagem como uma manipulação da posição em que eu preciso estar para sanear a minha inadequação. Aí é problema. Aí você vai estar na linha, né, da relação depressiva com o próprio corpo, da relação de insatisfação permanente com o próprio corpo, naquilo que muitos médicos cirurgiões plásticos sabem reconhecer. Fiz a cirurgia, desenhei bonitinho, vai ficar assim. Chega lá, a pessoa tem um ataque. Não ficou. Mas tá igual. Não, mas não ficou. Eu quero mais uma. Eu quero mais uma. Eu quero mais uma. Quero mais outra. Ou seja, quanto mais você caminha na aproximação com relação à função simbólica desse ideal, mais esse ideal te escapa, né? Mais a distância mínima que você tem em relação a ele é sentida como fonte de desprazer, inadequação e insuficiência. Isso que é um déficit imaginário, ele muito facilmente vai recobrir, né? Ele vai se associar com a castração simbólica. Então, se eu não tiver esse vestido, se eu não tiver aquele peso, se eu não tiver aquele corpo, a castração vai me pegar, né? E essa é uma jornada sem fim, é uma estrada infinita, porque a castração não vai ser resolvida por reposições imaginárias de natureza narcísica, né? Mas isso não quer dizer que todo mundo que se tatue esteja nessa direção, né? Acabei de dar um exemplo que tem que ver com, não com o registro simbólico imaginário, mas com o registro simbólico real, né? A perda foi real, estou privado dessa pessoa, então faço uma tatuagem em memória, né? Em homenagem a essa pessoa. Em geral, eu não vou querer exibir muito essa tatuagem, ela vai ficar um pouco assim para o consumo interno. Então, onde você faz a tatuagem, ela fala um pouco de eu só existo no olhar do outro, né? A gente perguntou, Ana Sui e eu, nessa linha. Então, aí tem algumas alternativas, né, para, por exemplo, aquelas tatuagens que fazem comunidade, né? Então, a tatuagem entre marinheiros, né, que está lá na antiguidade, né? A tatuagem entre prisioneiros, a tatuagem entre membros de gangues, né? A tatuagem que diz assim, olha, eu tenho uma marca, né? Uma cicatriz que impõe uma fidelidade. Olha lá, então aí eu já não estou no simbólico imaginário, né? Nem no real e simbólico, mas eu estou entre o imaginário e o real, né? Eu estou numa relação, vamos dizer assim, em que a minha imagem ela é o atestado, né, de ingresso para uma comunidade de gozo, né? Bom, então aqui a gente segue a mesma forma de gozo, mas poderia ser uma comunidade baseada em outra articulação, e aí seria uma montagem, vamos dizer assim, imaginário-simbólica, né, que a gente vai encontrar nessas comunidades. Mas você deu um outro bom exemplo, que são as modificações irreversíveis, né, muitas vezes, de alteração do corpo. Isso foi estudado pelo meu amigo Nelson da Silva Júnior, né, por várias publicações nessa direção, né, das transformações irreversíveis do corpo e que muitas vezes estão ligadas a, vamos dizer assim, experiências radicais de estranhamento consigo. Aí é outro universo, né?
Daí não é o universo nem da identificação, nem da contra-identificação, mas assim uma espécie de fracasso da identificação, né? Onde a identificação não cobriu, onde ali não teve erotização, onde ali não teve o envoltório narcísico, onde você vê emergir, né, como nas formações psicossomáticas, né, uma coisa, né, um psoríase, algo que ela não tem exatamente uma função simbólica para o sujeito. Ele é um Heimlich, ele é um estranho, né, que aparece ali, a pessoa acaba tecendo as suas redes de significação em cima, mas ele, em princípio, tem essa função de, opa, ali a identificação não chegou, ali o narcisismo não chegou. Então são os casos que vão desde síndrome de Capgras, né, em que o sujeito não consegue mais reconhecer o outro, seu familiar, porque a esposa ficou estranha, não é a mesma esposa, ela foi substituída por um robô, ou seja, tem uma dificuldade de engendrar, né, o reconhecimento na sua dimensão, na sua circulação simbólica imaginária. Como na síndrome de Fragoli, para alguns como no autismo, né, quer dizer, teria uma dificuldade nesse processo de inter-reconhecimento. Reconhecimento do outro, reconhecimento de si, reconhecimento do outro, reconhecimento do reconhecimento que o outro tem em relação a si, ou seja, é uma trama complicada, né? Então, por exemplo, né, são aqueles casos em que o sujeito diz, olha, esse dedo, eu não sinto que ele é meu, eu não sinto que ele está certo aí, eu quero amputar, né? E são demandas legítimas, assim, são demandas que o sujeito leva a cabo, né? Eu preciso cortar fora esse pé, eu preciso cortar fora essa orelha, eu preciso, vamos dizer assim, me livrar disso que é percebido como um estranho em mim, né? É como se fosse um transplante mal feito, né? Um transplante que o sujeito diz, essa parte de mim não sou eu. Olha lá, o eu é a projeção de uma superfície corporal, né? Quer dizer, tem que ver com projeção, né, e reconhecimento, elas têm um ponto de partida aí semelhante ao comum. Então, as cirurgias plásticas, aí a gente entraria, né, nas modelagens do corpo, né, que são os halterofilistas, ou não são os halterofilistas, são aqueles que têm que participam de concursos, né, sobre musculação, né, de ter músculos bem definidos, né, vamos dizer assim, padrões. Esse é um ponto que a gente não abordou ainda, né? Quer dizer, parece óbvio, todo mundo... o padrão estético, todo mundo tem um padrão estético, né? Mas isso é o quê? É narcisismo de massa. O sujeito que está indefeso diante do narcisismo de massa, ele é um perigo, né? Porque ele no fundo está dizendo assim, eu não sei, eu não consigo escolher como e por quem eu quero ser visto. Então, eu vou, assim, ser visto como todo mundo. Eu simplesmente não quero estar fora da massa. Eu não quero estar, assim, diferente da massa. E com isso, você vai ter patologias do tédio, né? Do rebaixamento de si, da ideia de que tudo que a gente tem para fazer na vida é se ajustar conforme os outros. No polo oposto, você vai dizer assim, não, mas o que essa pessoa, no fundo, ela começa a ansiar? A diferenciação. A diferenciação significa o quê? Criar, né, traços que me tornem não simplesmente mais um homem, mas, por exemplo, um homem que tem um dragão tatuado na testa. Você pode dizer, puxa, mas é muito diferente, né? É porque você gosta de dragões? Sim, então curto, mitologia chinesa, etc., cavalos de fogo, mas, né, quer dizer, o efeito procurado é justamente um outro tipo de estranhamento, né, que é o estranhamento do, puxa, eu só conheço uma pessoa que tem um dragão tatuado na cabeça, na testa, né, e é essa pessoa, né? Você criou-se para si um traço, né, muito, muito particular, né? Vamos diferir, o particular vamos dizer assim, a classe a que pertence, né? O universal é a classe de todas as classes. E o singular é a diferença específica dentro de uma classe que te permite se separar de uma classe, né? Ou seja, a individualização ela é complexa porque a gente tem que fazer as duas coisas. Você tem que se sentir como todo mundo e você tem que se sentir único,
né? Você tem que se sentir amado, né? Especialmente, excepcionalmente, só você, e você tem que ao mesmo tempo acompanhar, amado como todo mundo, gostar como todo mundo, ser gostado como todo mundo, e não menos que todo mundo, né? Só que o que acontece quando a única estratégia de identificação ou pende para um lado ou pende para o outro, né? O excesso de estranhamento que vai dar, por exemplo, no histrionismo, na personalidade histriônica, na pessoa que ela precisa, né, marcar o tempo todo que ela é diferente, né? E vocês veem que isso aí pode criar efeitos, né, quando você junta isso com raça, com classe, pode terminar muito mal, com gênero também. E do outro lado, né, aqueles que estão assim às voltas com a diluição, o apagamento, a invisibilidade no meio do particular, né? Então, como é que a gente vai compondo? Eu vou compondo tribos, clãs, grupos de consumo, grupos de gosto, formas de vida estéticas, onde eu vou, vamos dizer assim, repondo, né, e estabilizando o meu narcisismo. Só que essas duas soluções, elas são precárias, né? Elas são assim, você vai precisar dali a pouco repor, né? E não é só porque passou o tempo, é porque a identificação ela gasta, né? É super legal você fazer parte daquela turma de adolescentes quando você tem 15 anos. Mas daí quando você tem 25 e aquela turma continua se comportando assim, como se tivesse 15 anos, você gosta de vez em quando dar uma olhada, mas aquelas identificações elas se transformaram, né? Algumas remanescem, outras mudaram. Quer dizer, a gente não aguenta, vamos dizer assim, estar alienado a uma única forma de consumo, a uma única forma de reconhecimento. Você começa a ansiar puxa, eu quero ser mais do que uma dona de casa, eu quero ser mais do que um funcionário público, eu quero ser mais do que isso, como eu imagino que o outro me vê, né? E esse processo, ele é contra-narcísico. Por quê? Porque eu quero ser outra coisa, como a Madame Bovary, que deu origem a essa patologia, uma variação da patologia narcísica, que é o bovarismo, né? Veja só que loucura. Mulheres que querem ser outra coisa na vida, né? Então se casa de novo, trai, vira, muda de ser. Olha que coisa terrível. O que eu estou dizendo, né? O narcisismo, ele está um pouco em briga com o que você quer, né? E muito da subjetivação contemporânea, né? E eu acho que é por isso que os analistas têm uma reticência assim, com o tema da identidade, né? Porque esses problemas narcísicos são basicamente, né, acomodações, variações, né, dessas soluções que eu estou aqui apresentando para vocês. E que tomam muito tempo da vida do sujeito e que muitas vezes são completamente estranhos ao seu desejo, né? Porque o seu desejo, no fundo, é a pura diferença ou o reconhecimento como qualquer um, né? Ou seja, aquele que se consagra numa vida a produzir-se uma imagem pela qual você quer ser reconhecido pelo outro, ele vai ter um problema grave. Por exemplo, você vai envelhecer, e aí? Esse corpo, ele vai ficar com isso? Hoje parece ótimo, né? Como você montou desse jeito. Você se parece com um urso, você se parece com uma vaca, sabe? Você entra no nível, sei lá, o BDSM. Bom, qual o nível de perenidade disso, né? Daí que muitos digam, olha, uma coisa legal da tatuagem é que ela pode ser uma marca de um desejo que não quer se tornar desejo de outra coisa, né? Que quer ficar ali como uma permanência, como algo que você não arranca do corpo, você não tira do corpo, é irreversível, né? Aí a diferença muito importante entre alterações reversíveis do corpo, funciona bem com a reposição narcísica, e as alterações irreversíveis, né? Aquelas que, por exemplo, muitas vezes uma doença te impõe. Problema. Porque o narcisismo, ele detesta o tempo, né? O narcisismo, ele é um sistema onde, assim, você gosta de ver a fotografia, né? O rosto, né? Aquele instante que você imobiliza. Mas e o filme? A vida é filme, não é fotografia. Ainda que a gente guarde boas fotografias, que ter uma boa fotografia é legal, a gente se lembra daquele instante, né? Aquela foto que fica ali do lado do divã, como Freud fazia, né? Lembrar-se que nem todo mundo, né, está ali sintetizado, né, e reduzido. Então, gente,
as duas coisas, né? Quer dizer, cuidado com afã para se ajustar a uma imagem, né? Por outro lado, não ignore que isso é um problema que todos teremos que resolver. Qual a imagem que você quer produzir, manter, causar nos outros, né? É bom ter alguma noção sobre isso, porque senão você sai por aí, né? Quer dizer, comprando a primeira coisa que te oferece e alienando nas respostas, puxa, que geram consumo, que geram engajamento, que geram predação, que geram ódio tão facilmente, que você acaba, vamos dizer assim, né, diagnóstico geral, se alienando. Práticas que tinham uma inspiração emancipatória, criaram uma diferença, sair de um núcleo, sair ou pertencer, ingressar num núcleo, podem se tornar extremamente alienantes, né, extremamente assim, problemáticas até para o próprio sujeito, não tanto, né, para a repercussão social disso, que pode acontecer também, né? Quer dizer, a cultura muda, né? Ou seja, quando você está dizendo assim, eu quero que o outro me veja assim, você está achando que esse outro vai ficar paradinho lá, né? Com a máquina Polaroid, com aquela Rolleiflex que ele tirou em 1960, aquela foto. Escuta, vai mudar isso aqui, vai vir outras coisas que você nem imagina, né? Olha o perigo de ter, assim, uma adesão, né, muito forte aos seus personagens, né, os seus personagens narcísicos, né? Muita gente diz assim, não, mas Cris, o que você quer com esse negócio de YouTube? Só quer aparecer, ela quer narcisismo e tal. É um pouco a interpretação aquela que é meio projetiva, né? Que as pessoas imaginam que ser conhecido, ser assim, um pouco mais popular, é o objetivo do que a gente faz, né? Isso aí só para quem está governado pelo narcisismo. É muito mais do que isso, né? É justamente falar com quem você não sabe, mandar uma carta para quem você não conhece, ser odiado por motivos que você jamais vai conseguir discernir. É a aventura de você, vamos dizer assim, se flagrar numa possibilidade de si, numa imagem de si, não coerente, não congruente, não, vamos dizer assim, docinho de coco para o seu narcisismo. Olha só, se alguém me olhar desse ângulo, eu sou esse idiota mesmo, né? Basta pôr a câmera lá, vai aparecer, lá edita, vai aparecer isso aí, né? O sujeito tem um funcionamento narcísico mais limitado, ele vai sentir que o mundo dele caiu. Se ele apareceu a nágua, fez uma gafe, que ele não existe mais, né? A análise justamente é um projeto para a gente superar, né, esse nível em que a vida mera reposição narcísica. É isso aí, gente. Aqueronta, tamo junto. Põe o narcisismo lá, mais pro lado, Joga fora, joga. Isso aí pode jogar. Vai pra água, deixa os peixes comerem, que aqui é remo. Aqui é remo. Rema, cada um com seus problemas.